esse tema, né, da pulsão entrou aqui não por acaso, porque no capítulo 13 desse texto aqui, Seminário 11, o Lacan vai intitular a desmontagem da pulsão. Mas, no capítulo seguinte, ele vai falar da pulsão parcial e seu circuito. Então, é essa pulsão parcial que nos interessa, porque a perversão tem tudo a ver com as pulsões parciais e o funcionamento das pulsões parciais. Mas agora, quando eu li esse texto que o Marcos mandou aí para vocês, do Lacan, a desmontagem da pulsão, ficou para mim assim muito nítido que pulsão, Trieb, em alemão, diferentemente do instinto, que é a grande separação, a diferença que fazem instinto e pulsão, o que é um instinto, e aí nós ligamos sempre a questão do instinto à vida animal, né? Como se os animais tivessem instintos. As abelhas, por exemplo, agem e se comunicam por instinto, as formigas também, que são comunidades, e a pulsão seria reservada à vida anímica do humano, nossa, né? Então, isso é a distinção básica, né? Que é feita entre instinct, né? Em alemão, e Trieb, pulsão. Mas é muito interessante que aí tanto o Freud quanto o Lacan, eles falam de uma montagem da pulsão, né? Como se essa pulsão trabalhasse em função de alguma coisa, né? Então, o instinto também trabalha em função de alguma coisa. Por exemplo, fome, sede, né? São funções instintuais. Quem tem fome busca o alimento, quem tem sede busca o líquido para se satisfazer. Então, a pulsão está ligada a essa satisfação, assim como o instinto também, com uma diferença, porque, veja bem, o instinto vai reto na coisa. Tá? Houve necessidade, satisfação. Agora, a pulsão, que também busca se satisfazer, é como se ela contornasse o objeto, né? Então, para se satisfazer. Então, tem alguns pontinhos aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante, começando, para sair um pouco da descrição lacaniana, ou da descrição freudiana, eu peguei o Miller, né? O Jacques Alain Miller, o aluno dileto, não é aluno, foi genro, mas é o continuador do pensamento lacaniano, né? O Miller diz assim: pulsão é conceito fundamental, fronteiriço entre o psíquico e o orgânico. Foi o que eu acabei de dizer. Em Lacan, fronteiriço com o simbólico, imaginário e real. Tá? Porque em Lacan, a pulsão pode ser denominada, assim, metaforicamente, como a carne significante. E a diferença, né, própria, essa carne significante, própria, relativa a Trieb e instinct. Em Freud, acho que a melhor versão que vocês podem ter
da pulsão está nos 3 ensaios da sexualidade. Porque lá o Freud vai trabalhar a pulsão como uma representação psíquica de uma fonte de estimulação para fluir, tá? E aí ele vai dizer que essa fonte de estimulação que visa fluir, uma fonte de satisfação que flui, é também uma fonte de satisfação ou uma fruição. Então, existem pontos que separam o Freud do Lacan e existem pontos que unem. E o ponto que une, que nos interessa aqui, é a pulsão sexual, tá? Que vai dar origem a essas pulsões parciais. Agora, uma outra coisa que eu queria falar aqui a respeito da pulsão, por que nós podemos pensar nessa separação? Porque, vejam bem, Freud ele tem toda uma organização conceitual que é mais naturalista, que é mais naturalista mesmo, e por esse motivo ela está muito ligada aos princípios da ciência. Então, está muito ligado aos princípios da energia. Ao passo que o Lacan, o pensamento dele ele é estruturalista. E dentro dessa perspectiva estruturalista, a pulsão não é assim descrita de uma forma tão orgânica. Ela é como se o pensamento do Lacan fosse mais metafísico, tivesse mais nessa vertente, um naturalista e outro mais metafísico. E aí, estou falando disso porque, para se falar de pulsão, nós vamos falar em montagem da pulsão e, em Lacan, a desmontagem da pulsão. O interessante é que nesse capítulo 13, tá, que eu digo para vocês lerem com carinho, tá, ele diz assim, então, ele dá uma importância bem grande à palavra tribe, ao enraizamento, né, desses elementos aí pulsionais, tanto na física, né, e recorrendo com isso ao que o Freud diz, tá? Mas, de uma forma bem epistemológica também, ele vai dizer que esse princípio limítrofe do psíquico e do somático, ele tem certas características. Características essas que são fonte, alvo, objeto, força, desculpe, alvo, objeto e fonte. Marcos fez um slidezinho aí, acho que dá para passar, porque esses elementos da pulsão, esses elementos descritivos da pulsão, eles nos ajudam. Não, é o outro. O outro. Aqui. Tá? Os termos impulso, Drang, fonte, Keller, objeto e Tsil, alvo. Eles nos ajudam a entender que esse movimento ele vai se apresentar onde há repressão. Isso aí é que o Lacan explicita, que aparece esse destino da pulsão, né, onde há repressão. E, consequentemente, encara-se as vicissitudes da pulsão. Ora, isso são termos freudianos.
Então, nós vemos aí a amarração da desmontagem que o Lacan faz da pulsão, mas uma desmontagem muito ligada ao percurso freudiano. Pode mostrar o outro slide, Marcos? Assim, aqui são as palavras que aparecem em alemão no texto. Eu pedi para o Marcos fazer um recenseamento dessas palavras para vocês não ficarem assim, o que está dizendo aqui? E aí ter que ir lá no reverso, naquele aplicativo, e aí perder o rumo da leitura, né? O Lacan mostra que esse termo, esse conceito, está presente em Introdução ao Narcisismo, mas acho interessante assim a gente ser um pouquinho perspicaz. Por que ele não diz Introdução ao Narcisismo em francês e a tradução em português? Ele usa a expressão alemã, Einführung zum Narcissismus, para mostrar essa filiação freudiana. Isso é muito bonito. Triebe und Triebsale, a pulsão e suas vicissitudes, e Jenseits des Lustprinzips, que é além do princípio do prazer. Então, esses três textos, Introdução ao Narcisismo, A Pulsão e Suas Vicissitudes, e Além do Princípio do Prazer, são textos diretores no pensamento freudiano para a gente entender o que é essa repressão diferente de instinto. Tá? Tem uma discussão grande aí entre os intelectuais que instinct e tribe é a mesma coisa. Tá? Mas nós vimos lá na conferência que eu e o Marcos assistimos com o professor Hernani, que é um especialista em língua alemã, que realmente não, uma coisa não é a outra. Tá? Então, esse instinto seria mais do nível animal, e a pulsão seria a pulsão sexual. E sempre ligada a uma atividade esta ligada à zona erógena. Né? E terminando esse texto aqui, o que eu queria dizer mais, né? Que para nosso consumo aqui, de que se trata, qual é o interesse para nós elaborarmos esse conceito de pulsão? Primeiro, porque está ligado ao conceito de satisfação. E qual tipo de satisfação que nos interessa aqui? Né? Satisfação da pulsão quanto inibida quanto ao seu alvo. Né? Então, nós temos um contorno da pulsão em relação ao seu alvo. Ali, ó, satisfação. Pulsão com força constante, tá? Inibida quanto ao seu alvo. Daí, nós temos, nessa inibição, uma satisfação da pulsão, é um dos primeiros aspectos, e é bem importante, que o Lacan cita aqui, que é a sublimação. Conceito esse, né? Grundbegriff, como diz o Freud, e como explicita aqui o Lacan, inibida quanto ao seu alvo. E aí nós temos, por exemplo, a sublimação. Nós falamos da sublimação, acho que no último encontro, né? E a gente atentou para a sublimação, principalmente na arte, né? Que o que se faz é um desvio, não há um objeto, não há uma objetividade direta em relação ao alvo, mas há um desvio da pulsão e como que um contorno do objeto.
E os pintores, os artistas, trabalharam muito bem essa questão da sublimação. Mas não precisa ser nem artista, nem pintor, nem para trabalhar a questão da satisfação na nossa via psíquica. Quando nós pegamos nossos interesses sexuais e transformamos numa outra forma damos uma outra forma de apresentação, nós estamos dentro do campo da sublimação. Então, qual é a diferença e o interesse da gente pensar esse desvio virtuoso, digamos assim, né? Apresentado pela sublimação, que não deixa de ser uma perversão, não esqueçam isso, né? E o nosso tema maior, que é a pornografia. Ora, a pornografia seria um trabalho da pulsão de uma forma direta, mas não é instinto. É pulsão atingindo um seu alvo ou um outro tipo de satisfação de forma direta. Tá? O que é interessante, né, é que a Milena me perguntava o que é o gozo. Né? O gozo ele está ligado a essa satisfação de forma direta, atingindo o seu alvo de forma direta, de uma forma repetitiva. Tá? O gozo não tem um interesse específico, a satisfação se dá na repetição. E essa repetição, por mais que nós vemos, por exemplo, nos textos do Sade e outros textos pornográficos, que chega a ser enfadonha, essa satisfação, de uma forma ou outra, ela põe a realidade em choque e em xeque. Né? Então, a pornografia, tá? Mesmo que se apresente como maléfica, maligna, né? Ela nos traz a uma outra dimensão, né? Que vai levar ao limite daquilo que o Lacan trabalha muito bem, que é o real. Como é que ela sabia que ele estava morto? Porque foi ela mesma que o matou. Acho que o real está incidindo na nossa reunião, aí nós temos elementos do real aí aparecendo. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que nós temos, na pornografia, uma intensificação dessa satisfação e, ao mesmo tempo, uma intensificação da satisfação é, ao mesmo tempo, uma extrapolação daquilo que para nós poderia situar o desejo. Tá? É uma extrapolação que vai nos levar à repetição e, consequentemente, ao gozo. O exemplo que o Lacan dá, e que não é só o Lacan, o Freud também usa desse recurso, para distinguir bem a função da pulsão, quando, por exemplo, ele vai falar da necessidade. Né? A criança nasce, e o exemplo que ele dá é da criança. A criança nasce e tem uma necessidade primordial, que é alimentar-se. Tá? Então, ela, para se alimentar, ela busca o alimento. Como que ela busca o alimento?
através do seio da mãe. Então, do seio da mãe, ou de uma forma mais contemporânea, quando não tem seio, de uma mamadeira. Mas, de alguma forma, a criança vai se encontrar com o alimento através desse orifício, que é a boca, e ela vai ter que integrar o alimento na boca e no seu organismo. E ela vai fazer isso sugando. Tá? É, é, sempre a gente dá esse exemplo, né? Qual é a diferença de uma criança mamando e um gatinho? Não tem diferença nenhuma. Gatinho mama nas tetas da gata, assim como a criança na mãe. Mas a diferença que o objeto da pulsão, no caso, que não é do gato, mas que é da criança, não é saciar a fome, mas é buscar o objeto de sucção, que é o seio. Tá? Então, tudo vai girar em torno desse objeto, que lhe dá o alimento, podendo mesmo, né, com o tempo, né, e a gente vê isso, quem tem criança, quem conhece, quem já experienciou, sabe que a criança não busca só o alimento no seio da mãe, ela busca algo mais. Aí vocês vão me dizer, mas é o contato, o carinho, o calor, arará. Isso são elementos parciais. O que é buscar, o que o seio revela, né? É que além da necessidade surge o desejo e o objeto causa do desejo é o seio. Muitas vezes me perguntam o que é o objeto A em Lacan. O objeto A é o seio. Objeto causa do desejo. Mas vejam que toda vez que nós temos um objeto A que enuncia essa causa do desejo, passa por um processo de transformação que vai dar necessidade ao desejo. Lacan enuncia mais ainda, ele vai falar da necessidade, à demanda e ao desejo. Tá? Então, são 3 pontos: necessidade, demanda e desejo. E o desejo, ele é um desejo sempre insatisfeito, tá? Porque não é toda vez que a criança busca o seio que ele encontra o seio e o alimento como ele quer. Vai ter sempre uma parte faltante, vai ter sempre uma parte de insatisfação. E essa insatisfação, vejam bem, eu tinha falado pulsão, busca de satisfação. E agora eu estou falando para vocês pulsão e insatisfação. Essa insatisfação original que causa o desejo, que se apresenta ali através de um objeto, que é o objeto A. Por que é A? Porque ele serve para qualquer outro objeto. Então, eu tinha dito para vocês, Freud, naturalista, ligado à física, à energética, né? Liga a pulsão a esses elementos, e o Lacan, mais estruturalista, linguista, metafísico, sem pecar por girar apenas no domínio metafísico, porque ele coloca aí, na estrutura do seu pensamento, o objeto A, que é um objeto lógico. Então, não é nem irracional e nem extremamente científico ou racional. É lógico, esse objeto A é lógico e ele enuncia esse circuito pulsional.
Não sei se eu estou sendo clara ou se eu estou sendo confusa. Se vocês não entenderam, pode me interromper, porque eu não quis ficar apenas na demonstração do que é a realidade, né, natural, de onde advém a realidade sexual, para passarmos, através dessa articulação, tanto freudiana muito mais objetiva, clara, científica, a essa articulação lacaniana que vai da realidade sexual para a realidade do inconsciente. Então, aí nós conseguimos entender, não sei se assim de forma tão clara, mas eu acho que dá para entender o que o Lacan fala com montagem e desmontagem da pulsão. A pulsão não é algo, claro, como o Marcos colocou ali, ela tem uma força, um alvo, que é a satisfação, um objeto, que é o meio de se atingir, e uma fonte. A fonte sempre é somática, né? Mas não basta nós entendermos cada ponto desse, nós temos que entender o seu funcionamento. E é esse funcionamento que vai gerar a possibilidade de nós entendermos o que é satisfação, o que é o destino da pulsão, que isso aí já Freud trabalha muito, né, no texto dele, o destino da pulsão, o que é uma inversão, o que é uma reversão, o que é um recalque e o que é uma sublimação. Vejam quantos elementos em torno desse conceito fundamental, como é que o Freud fala lá, Begriff é conceito, né? Mas ele fala conceito fundamental, em torno desse conceito, quantas coisas nós podemos enumerar e trabalhar em torno dessa destinação da pulsão. Inversão, reversão, recalque e sublimação e o destino propriamente. Bruno Begriff, isso mesmo. Pulsão é mais do que um conceito, é um conceito fundamental. Tem uma coisa, não sei se vocês entenderam essa primeira parte, se tiverem alguma pergunta, podem falar. Tem uma coisa que eu acho importante de salientar, que é... Deixa eu ver se eu acho aqui. Mesmo que você, ao ler esse capítulo, vocês vão ver que tudo gira em torno da satisfação. A pulsão gira em torno da satisfação e gira em torno de algo que está bem presente no princípio de prazer, né? Que é a lei do prazer. Mas vejam que o Freud escreveu além do princípio do prazer, né? Ou seja, para onde vai a pulsão? Ela está determinada pela lei do prazer, mas ela pode ir mais além do princípio do prazer,
E é lá onde a gente vai encontrar aquilo que o Freud determinou como pulsão de morte. Porque o prazer está sempre ligado à vida, né? Então, mais além da vida, mais além do prazer, estaria a pulsão de morte. Porém, essa pulsão de morte não é o fim, é a continuidade de uma satisfação. É como se fosse uma super satisfação. E essa satisfação, ela encontra um lugar impossível. Por isso que o Lacan vai dizer que o real é impossível, porque ela vai até o impossível. Só que esse impossível não é o nada, não é o contrário do possível. Esse impossível é justamente onde o sujeito se encontra com algo que ele não tem como definir. Porque se esse impossível, que é que é o além da pulsão, que a pulsão vai, até onde a pulsão vai como além, ele não é um lugar que se chega e diz, bom, cheguei no impossível, e agora, se eu quiser desdobrar isso, voltar para trás, eu chego no possível. Não. É um lugar, é um espaço que não tem saída e que o Lacan denomina como real e que nós já vimos, já trabalhamos pela repetição, que é o lugar do gozo. Então, toda a estrutura da pulsão, ela tem esse movimento, tá? Ele tem esse movimento, ela tem esse movimento que é um movimento fácil da gente entender até, né? Força, alvo, objeto e fonte, né? E uma destinação, que é a satisfação, mas depois com suas contradições dentro da própria satisfação. Tem um outro ponto que eu acho importante a gente enunciar aqui, que eu tinha falado da criança, né? E da criança que busca o alimento, que é uma satisfação básica, uma satisfação primária, quando a gente vê, escuta aí, né, as políticas públicas, né, a atenção às necessidades básicas e primárias, né, parece que a gente está trabalhando com algo assim, desculpem, mas é algo animal. É isso que o Lacan e o Freud estão dizendo, que é a satisfação dessas necessidades básicas. Essa satisfação básica é o prazer, né? Do ponto de vista da psicanálise. O prazer da criança, que é o nosso exemplo da satisfação da necessidade básica, que busca, quando a criança busca o alimento, ela busca o alimento, visa cobrir a sua necessidade, mas ela encontra a satisfação. Olha que interessante isso. Ela vai atrás de uma coisa e encontra outra. Diz, não, a satisfação que nem o gatinho, a satisfação de estar alimentado. Não, ela encontra, o humano encontra uma outra satisfação, né? É o prazer da boca. O prazer da boca no encontro com o seio. O prazer da boca no encontro com o seio é um tipo de um acoplamento, né? Mas nesse acoplamento, o que o Lacan vai dizer, e isso ele tira do Freud, que o que está em questão não é a boca, é a borda da boca.
são os lábios, e não é só os lábios, tudo que compõe esse contorno, né? Que é aquilo que está próximo aos dentes, que seria a gengiva, o céu da boca e a língua. Então, a boca se tornou uma zona erógena, tá? Que motiva a pulsão, assim como o ânus. O objeto não é a satisfação fecal. O objeto são as fezes, mas que está em jogo nesse prazer, no prazer do ânus, é a borda do ânus, né? Então, isso aí seria uma outra zona erógena. Agora, vejam bem, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu estava falando, o Lacan, o Freud, naturalista, corpo. O Lacan, metafísico, estruturalista. Ele acrescenta 2 elementos mais além da boca e do ânus. Quais seriam eles? Estão lembrados quais são? Os olhos são um, né? O olhar. Seria o lugar, né? Seria o olho, mas é o olhar. E outro? O ouvido, né? Então, vou pedir para o Marcos colocar aquela imagem da chamada do grupo, porque aquilo ali é genial. Não sei se vocês prestaram atenção. Põe lá, Marcos. Genial. Pelo seguinte: pulsão escópica e pulsão oral. As duas reunidas. Isso para o Marcelo que gosta de imagem. Mas isso aí é uma imagem que diz tudo e que resume esse circuito pulsional e que nos leva de encontro tanto a Freud quanto a Lacan. Porque acho que o Grundbegriff que o Freud apresenta, e eu acho que isso é o que o Lacan dá tanta importância no texto, escreve tanto em alemão, é esse sentido original da pulsão. E depois, né, quando ele recolhe esses elementos, mantendo as características de força, alvo, objeto e fonte, é importante ver como ele vai mais além, instituindo, inclusive, essa questão essa palavra montagem e desmontagem, isso é bem interessante, né? Não, a gente pode sair daquilo que a gente chama apresentação da pulsão e entrar num outro domínio que é da montagem e desmontagem. Então, pulsão é montagem e desmontagem. Pulsão é descontinuidade. A pulsão tem uma estrutura lógica, mas ela tem sempre esse aspecto parcial. Naquela imagem lá, dá para ver esse aspecto parcial da pulsão, né? Ela é parcial tanto em relação ao olhar, quanto
em relação à fome, né? E ali, naquela imagem, eu acho que dá para distinguir isso que Lacan chama de real. Para o Lacan, o que tem de importante na pulsão é essa dimensão real, tá? Aí vocês vão dizer assim, tem uma dimensão real, então é próximo do impossível, mas eu estava ligando sempre a pulsão a essa questão da satisfação, é uma questão mais que faz mais sentido. Então, muitas vezes alguns dizem assim, é por isso que eu sou mais freudiana do que lacaniana, e não entra nessas vicissitudes, né? Mas tem um outro aspecto que o Lacan agrega bem, que é o aspecto de ficção. E quando ele fala ficção, ele está se referindo a aquilo que faz sentido. Porque, veja bem, para as coisas fazerem sentido para nós temos que passar por uma imagem, nós temos que passar por uma descrição. Então, ele vai dizer, a pulsão trata do real, mas ela também tem esse aspecto ficcional, ou seja, imaginário. Tá? Então, é por isso que lá nas nossas benditas perversões, tá? Entrando dentro de uma conceituação, não é de uma conceituação, lá nas perversões nós extrapolamos para a pornografia, né? Para o pornô. Quando a gente extrapola, a gente só consegue extrapolar aí através de uma ficção, através de algo, de um elemento imaginário. Quando eu falo imaginário, acho que vocês estão pensando em imagem, em quadro, em elementos pictóricos, né? Mas o que eu acho mais interessante é que o Lacan pega elementos sociais. Eu falei para vocês, quando eu falei lá para vocês, satisfazer as necessidades básicas, né, faz parte de uma política pública, né? Então, nós estamos dentro também, além desse aspecto da pulsão aí, real, simbólico, no imaginário, nós estamos também numa perspectiva social, porque senão a gente fica nessas elucubrações, né? E acho que quando a gente trata da pornografia, logo vem o aspecto social, o aspecto ético e moral, né? Mas quando a gente fala das perversões, né, não necessariamente nessa satisfação básica e direta que leva ao pornô, nós podemos também pensar em uma dimensão social. Então, o Lacan pega, o Miller, não é o Lacan, o Miller pega um texto, pequeno texto do Marx, tá? Do Manifesto Comunista, e mostra como isso está presente, né? Como a pulsão está presente, e no seu aspecto de pulsão parcial e, portanto, perverso também, né? No âmbito social. Então, no Manifesto Comunista diz assim: a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os modos de produção.
ou seja, as relações de produção, o conjunto das relações sociais, pois isso esse constante e há um constante abalo de todo o sistema social. Todas as relações sociais fixadas se dissolvem. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado. Então, esta parte da pulsão, ela é ficcional, imaginária, né? Mas ela está presente no contexto social mesmo vivido a partir desse contexto da burguesia. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico satisfeita, porque eu fiz aí várias. Eu poderia ter feito só a descrição da pulsão, Freud e Lacan, mas eu tentei colocar depois dessa descrição Freud e Lacan, como é que funciona a pulsão e a satisfação, em que âmbito se dá essa satisfação e como ela produz elementos, né? Invertendo, revertendo, sublimando, e a aplicação, onde que se dá essa aplicação? Nas perversões e também na pornografia, que é o nosso caso. E como essa perversão, ela não é a perversão apenas, imagina, em relação ao corpo, mas também em relação ao corpo social. Eu tinha enviado aqui no chat e lá no grupo aquele quadro do Salvador Dalí que a gente usou uma vez para a reunião do dia 6 de abril de 2022. Nossa! Era sobre o real, que o título era Afinal, o que existe? Que é aquele quadro do Salvador Dalí, que tem uma mulher com o seio de fora e as crianças ao redor. Você não tem ele aí? Eu vou tentar colocar ele aqui. Eu tinha enviado no grupo agora há pouco. Aqui no grupo? Isso. Eu vi aqui, Salvador Dalí. Consegue botar ali? Só um minutinho. É lindo esse quadro mesmo. Quando o Marcos fica colocando aí, está colocando, eu li um texto aqui. Tá aí. Depois eu falo do texto. Você quer explicar, Marcos? Quer falar? Não, é só porque a senhora ia falando e eu me lembrei dessa reunião, desse quadro em específico, do seio como objeto do desejo Sim. da criança. É ótimo, porque ali tem o seio, a criança e a mãe, né? E tem o movimento de sucção ali, né? Está implícito ali o movimento de sucção. E o seio, aí uma parte do seio, é tão bacana, porque não. Só um artista mesmo aí, o Marcelo deve entender bem disso. Para ter separado o seio da mulher.
Ali é o seio, não é a mãe ou a mulher, né? E o seio é um objeto, exatamente. É um objeto. E isso aí é ficção. O quadro é imaginação, é imaginário, né? Mas o que está presente nesse imaginário, que se mostra aí, é o real. É a satisfação de uma necessidade? Teoricamente, sim, mas para nós vai além de uma necessidade física. Se trata de uma satisfação estética quando nós olhamos o quadro. E mais ainda, se trata de uma revelação daquilo que é impossível de falar, que é desse real que se trata. Inclusive, a gente vê aí outros elementos, né, que são as outras duas crianças. A criança agarrada à saia da mãe, né? Isso a gente vê todo dia, mas a gente não consegue delimitar como é importante isso, como é socialmente importante, isso que eu queria falar. Como essa teoria ela nos mostra algo além do que a referência teórica, né? Eu acho esse quadro aí muito mais válido do que a propaganda do governo da satisfação das necessidades básicas. Se todos tivessem a oportunidade de contemplar esse quadro, né, e entender que tudo que é sólido tudo que é sólido se desmancha no ar e tudo que é sagrado é profanado, nós entenderíamos o que se dá na sociedade. O que é sagrado é profanado. É profanado. Inclusive a própria obra de arte, né? O Walter Benjamin coloca que no início ela era tida como objeto de adoração e depois, quando ela passa a reprodutibilidade técnica, a reprodução em massa, ela perde justamente esse caráter. Ela é profanada. E eu estava prestando atenção aqui no quadro, que é engraçado que é tão explícito o seio como objeto que todos os personagens do quadro eles estão olhando para você, mas você está olhando para o seio. Uhum, O seu olho é direcionado justamente para ele. Não, e o seio como objeto aí está perfeito, né? Uhum. Porque ele está deslocado do corpo da mãe. É um objeto. E é justamente isso. Tudo que é sagrado, que está aí representado, é profanado. Socialmente profanado, né? O Marx vai se referir isso ao movimento da burguesia. Então, eu queria mostrar para vocês, e isso aí vocês têm aqui nessa capítulo 13, um dos poucos capítulos do Lacan que está claro. Está bem claro, porque ele fala assim, desmontagem da pulsão. Mas o que está por trás do texto é a montagem da pulsão. Tá? Então, isso aqui vocês têm, né? E é o passo que ele vai dar para a pulsão parcial. E como que a partir dessas pulsões parciais que a gente pode entender a perversão, né? Mas eu acho que já dá para entender a perversão quando nós falamos assim, a realidade sexual, ela pode ser, onde está que eu escrevi? Não é a realidade sexual, é o destino da pulsão
pode ser invertido, revertido, recalcado e sublimado. Tá? E outra coisa, a realidade sexual é a realidade do inconsciente. E pela realidade e linguagem, e essa realidade sexual é um efeito de linguagem, é um efeito de ódio, não, desculpe, é um efeito da palavra do outro, do desejo e do desejo do outro. Tá? Isso é relativo ao Lacan. Aí, no capítulo seguinte, ele vai passar a pulsão parcial e seu circuito, que é o embasamento que nós temos, né, para a perversão. Mas tinha uma outra coisinha que era que eu queria mostrar para vocês. Nesse texto aqui, ó, isso aqui é velho para caramba, Natureza e Liberdade, mas tem vários textos de professores conhecidos nossos e que vocês já conhecem, e tem um texto do... O último texto é meu, mas não é nada a respeito disso. O último texto que eu tenho aqui é sobre a transmissão da psicanálise, mas o texto que eu queria, acho que o Marcos até pode passar depois para vocês, é o texto do Francisco Boca, que se chama... É do lado de cá. Francisco Boca, que se chama Natureza do Tribe, de Freud a Lacan. Ele faz um ótimo percurso relativo à pulsão, mas ele faz diferentemente do que eu faço. Então, talvez vocês gostem mais, porque é bem acadêmico. Ele trabalha aí o percurso do Freud, do Lacan. Vocês vão ver que é a mesma coisa que eu falei, um do ponto de vista energético e o outro do ponto de vista estrutural e mais metafísico, mas assim de uma forma bem acadêmica. Então, acho que depois acho que... Eu não sei se tu tem esse texto, Marcos, senão eu posso te passar e tu passa aí no grupo. Eu não tenho, mas se eu não achar, eu peço a senhora. Certo. Então, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Um dado que eu esqueci de situar e que o Boca faz referência aqui, é que esse elemento pulsão ele já está presente em Nietzsche. Tá? Que o Freud bebe da água do Nietzsche para estabelecer o seu conceito de pulsão. E outro dado também importante, que ele acentua aqui, que eu falei para vocês, não é de agora, já é de antes, é que para entender, para a gente chegar lá onde nós queremos chegar, a perversão e pornografia, claro que a gente tem que fazer o percurso da pulsão, e o melhor texto para trabalhar isso é os 3 ensaios sobre a teoria sexual de 1905 do Freud. E, em relação a Lacan, eu gosto do Seminário 11, principalmente desses 2 capítulos, que nós vamos... O 13 não, mas o 14 nós vamos voltar a ele. Alguma pergunta? Não. Alguma pergunta sobre o quadro? Não este que está aqui atrás. Tirei o olho daqui de trás. Tirei, não. Meu filho levou para a casa dele. O quadro do Salvador Dalí realmente é muito ilustrativo. Obrigada, Marcos.
eu estava procurando aqui esse texto do Boca e eu achei. Então eu vou enviar o link para quem quiser comprar e o PDF. Tem que comprar? Dá para comprar. Hum. Quem quiser e Para comprar o texto? O o livro livro? inteiro. Tem um texto meu aí, se vocês quiserem comprar, quando eu estudava a filosofia da linguagem. Mas eu acho que não é o mesmo. O que eu vi aqui. Só um minuto. Não, confundi. Mas eu encontrei esse, se eu não me engano, para comprar. Vou só conferir aqui. Então, alguma pergunta? Não. Alan, que tinha lembrado lá do Násio. O Sim, Márcio? sim. Sim, que ele tem, né? O Naso, quando ele faz esse recorte, né? Inclusive, quando ele fala do Lacan, é exatamente do Seminário 11, né? Que ele traz dizendo que seria uma ideia que o inconsciente é estruturado como automatismo de repetição. E aí, que no caso, que ele isso palavras do Naso, né? É por trás de um sintoma que se repete, há uma fantasia que se atualiza. E por trás da fantasia, há real. No começo era o real. Usando a terminologia do livro, né, eu diria, por trás de um sintoma que se repete, há uma fantasia que se atualiza e enquistado na fantasia, fervilha o gozo traumático, núcleo do real. No começo, era o real do gozo traumático. Então, eu estava pensando exatamente isso quando tu, Cristina, falava do Freud, né? Relação das pulsões mesmo, que no caso seria compreender que o objetivo da pulsão não é tanto procurar o prazer, na realidade, é mais retornar. Uhum. Sim. Então, quando tu falavas exatamente do peito, né? Não é assim, porque isso vai se dar em outros movimentos, né? E eu anotei aqui que quando tu falas que esse peito vai servir mais, né? Eu anotei exatamente quando tu falavas isso. Mas onde, né? Então, onde é que está esse objeto A? Então, Uhum. vai servir para outras instâncias. A tal ponto que tu falas da satisfação básica, que é o real, né? Depois Uhum. vem para a ideia da ficção e para o social. E aí eu tentando compreender. Então, quando tu falava da satisfação básica, eu pensei, a Cristina está falando da ideia do real, que a política tenta trazer. No entanto, aí tu traz o imaginário como uma questão da ficção, né? E depois o social, que responderia um pouco mais ao simbólico. E aí, quando logo no início da tua fala, tu falava que é exatamente o fronteiriço disso tudo. Uhum. Eu fiquei assim, então dá para entender um pouquinho mais, né? Mas Que você fez um ótimo resumo, assim. Eu trouxe essa questão da ficção, vou explicar para vocês por quê. Acho que até o Marcos lembra. Eu estava muito envolvida com essa teoria das ficções, porque eu não sabia o que era a diferença entre o Marx e o Bentham, né? Quem tem, como o Marx nem me lembrou, quem traz a teoria das ficções é o Bentham, né? O pai do utilitarismo, na questão do utilitarismo. E essa teoria das ficções, ela é tão importante porque de uma certa forma ela recobre, assim lá no Bentham, né? Dentro de uma perspectiva social e política, ela recobre aquilo que é importante, né?
E vai dizer lá no discurso capitalista que o importante é o que é útil, o que é prático, o resto não interessa, que é o discurso que nós temos no nosso cotidiano, na televisão, em tudo, né? Porque e isso, né? Isso está dentro da teoria das ficções do Bentham, é como ele faz fluir a teoria dele, né? E que o Marx retoma isso aí, né? E vai mostrar que que a burguesia ela está sempre tentando revolucionar não pode existir sem revolucionar incessantemente os modos de produção, ou seja, as relações de produção, o conjunto das relações sociais. E isso é importante na máquina política, na máquina social, né? Mas esse é o imaginário coletivo que se apresenta a nós. Eu acho que é o que nós vivemos cotidianamente. Alan. Perfeito, Cristina. É tal, inclusive, eu lembrei quando tu citaste outro momento, né, em outros encontros, a história da sexualidade do Foucault, que quando fala nas relações de poderes. Então, quando Sim. tu fala exatamente, quando tu falas aí da relação da burguesia com o proletariado, né, que, Uhum. que de fato, e Foucault traz isso também na história da sexualidade, quem movimenta o proletariado não é o próprio o proletariado, e sim a burguesia, né? Porque para ela se sustentar. Então há uma relação. Portanto, inclusive esses dias eu conversava com o pessoal do MST, né? Aí eu dizia: essa revolução que vocês tanto são não vai acontecer, porque é um objetivo. Inclusive, a burguesia quer que vocês existam e reclamem, tá? Aí eles dizem: como assim? Eu fui aí tentar puxar é, isso, porque o MST é um objeto da burguesia, não é do proletariado. Sim, é uma falsa burguesia, é uma falsa consciência, Uhum. né? É uma falsa consciência. Agora, o que eu acho assim, e é o que a gente vive, eu acho que esse texto aí do Bentham, né, eu li umas partes, não consegui ler todo, né, sobre a teoria das ficções, é muito interessante, porque é um suporte para... Cristina, exatamente, dá bem que tu falaste isso para mim, porque eu estava tentando assimilar isso aqui, né, nas leituras, como também na relação, né, que como eu trabalho mais na questão de gênero, eu estava tentando estruturar isso, como é que se dava esse vínculo afetivo da homossexualidade ou do gênero em si, aquele que gênero extremamente cultural ao gênero que é biológico, né? Uhum. Então, de fato, é um efeito do real, do biológico, né? Sim. Então, você trazendo isso aí me deixa bem mais calmo e é possível entender mais, sobretudo na questão do método que a psicanálise utiliza, né? Que eu estou tentando colocar na minha escrita Uhum. em educação, a partir das ideias que você mesmo traz, da satisfação básica, né? De políticas educacionais, políticas, então, trazer para a questão básica mesmo. É incrível, né, assim, a publicidade, né? Não sei se é publicidade ou propaganda, acho que é mais propaganda, né? De tudo que é atenção básica. Não, Uhum. não é atenção básica, é atenção mínima, sabe? No sentido de pequeno mesmo. Em relação à saúde, em relação ao trabalho, né? E isso está no circuito pulsional. Então, daí a importância da pulsão. Isso está inscrito no circuito pulsional. Cabe a nós entendermos a dimensão, se é uma dimensão real, simbólica ou imaginária. E eu acho que a gente pode entender os três movimentos aí sem esquecer a psicanálise.
Que a psicanálise, então, nos ensina, né? Nos ensina. E E isso vai nos levar à perversão mesmo. Acho que nós estamos estudando a coisa certa mesmo, porque a estrutura é perversa. A estrutura que nós vivemos, né? A estrutura dentro da qual nós convivemos. O que nos resta? Nos resta escapar. Só que é ilusão pensar que a gente vai... Primeiro, que nós não vamos fazer a revolução. Segundo, que nós podemos fazer transformações. E essas transformações são pequenas, mas nós podemos fazer algumas transformações, alguns movimentos. E como é que eu ia dizer? Mas eu acredito que a gente, olhando, né, para essas perversões, a gente consiga pensar melhor até, né? Nossos objetivos, nosso trabalho, nossas realizações. Mas eu achei bem interessante você citar o Násio, porque nós lemos aquele texto Porque repetimos os mesmos erros, né? E justamente, né, o papel da repetição, né? E a repetição, porque lá nós falamos sublimação, eu até anotei aqui como é que é. Sublimação, não, inversão, reversão, recalque e sublimação. Mas a gente pode colocar aí repetição também, como destino da pulsão. Né? E aí vai coincidir com aquilo que a gente já viu e que trabalha, que é o gozo. E uma das coisas bem interessantes que eu achei aí quando eu estava estudando é que a pornografia, por exemplo, também gera satisfação, né? Mas só que ela não contorna o objeto, como o seio e a boca, né? Tem esse contorno. A pornografia, ela é uma forma de satisfação direta. Não apresenta esse contorno, né? E é, por exemplo, assim, é o contrário da sublimação. Porque a pornografia, ela não é ela é uma satisfação da pulsão em relação ao seu alvo, ao passo que a sublimação é uma satisfação da pulsão inibida quanto ao seu alvo. Mas não deixa de ter um produto. Marcos. Eu estava pensando aqui, né, como a pornografia ela dá essa sensação de posse desse objeto, que é, de alguma forma, algum tipo de posse, né? Porque na conferência que o Jacques Miller dá, acho que foi 2014 ou 2016, que ele fala sobre a pornografia, ele vai justamente nesse ponto, de como as pessoas fazem um estoque, por assim dizer, de imagens pornográficas. Elas tentam guardar isso porque dá essa sensação de que elas têm a posse desse objeto, né? Que em outros aspectos não é possível. É possível contornar, se aproximar, estender a mão e às vezes perder, né, que o Lacan fala de entrar em combustão. Mas no caso da pornografia, ela dá uma falsa sensação de posse mesmo. Uhum. Porque o problema nosso de trabalhar com a pornografia é que é um tema muito pobre. Ele se esgota muito rapidamente. Porque
a menina lá, que eu sempre esqueço o nome lá, a americana, Polly Barton, ela escreveu um livro dessa grossura, mas ela escreveu um livro sobre relatos, né, que ela escutou de pornografia. Então, relatos nós temos bastante. E o que ela tentou fazer foi contornar realmente a pornografia, né? Mas relatos nós temos mais conteúdo, é sempre o mesmo. E o SAD, quando nós nos aproximamos dos mais terríveis, mais nojentos, mais assim, nós suportamos os escritos do Sade, porque ele é um grande escritor. Mas, ao mesmo tempo, quando ele trata dessas questões pornográficas, se torna monótono. Mas ele é... Era você que estava lendo o Sade, Alan? Sim, eu estou lendo os 120 dias de Sodoma. Esse para mim é... Inclusive, quando eu ia falar, né, exatamente em relação a isso, né, logo no início, né, mas foi. E esse livro dele é maravilhoso, Alan. Chegou esses dias aqui. Maravilhoso. Professora, Ah, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou novato aqui no grupo, né? Essa pornografia que vocês propõem é a pornografia que eu ouço dizer, a que eu vejo ou a que eu pratico com a minha parceira, o meu parceiro, quem quer que seja? Que pornografia nós estamos falando? ah, olha, eu não sei, Marcelo, eu não sei. Por enquanto, pelo que eu entendo aqui, como é que surgiu esse tema da pornografia aqui, tanto que a pornografia se instalou antes das perversões, e que foi graças à pornografia que nós fomos trabalhar as perversões. Mas tu tem razão, tem tipos de pornografia. Tem essa pornografia que a gente combate e condena no social, nas imagens para as crianças, e que é altamente... Não é uma questão de moral, é uma questão de atingir o outro, né? Atingir o outro de uma forma violenta, né? Se trata de violência. Agora, essa pornografia que tu diz que eu pratico, veja bem, essa pornografia praticada, ela é sempre resultado de um contrato, tipo um contrato social, né? Que nem dizia o Rousseau. E ela não prejudica o outro, o grande outro, no sentido invasivo, porque não é invasiva em termos social, né? E o que eu acho que o Sade fez foi tentar trazer tudo que os elementos pornográficos de uma forma literária e também social, de que não fosse prejudicial, vamos dizer assim. Tá? Porque se o Sade ele escreve com os excrementos na parede da prisão, tem um enorme cunho social aí. Tem uma enorme mensagem social. Ele foi preso e, em função da Revolução, ele é um... E ele não se rebela contra isso, ele acha um modo, né, de trabalhar essa questão com uma inserção social. Agora, aquela que eu penso sempre na cena que eu vivi lá dos hackers e com meninas de 10 anos,
Eu acho que é uma invasão social. A invasão sempre lembro disso, porque é uma coisa que me toca muito, a invasão dos judeus na faixa de Gaza, para mim, tem muito dessa coisa social e, não diria pornográfica, mas quando o outro não pode se defender, quando está exposto a, a esse tipo de coisa, né? Uma exposição ao mal, né? Como diria a Hannah Arendt. Essa é agora a pornografia cotidiana de todos nós, né? Que existe, que nós sabemos. Não só sabemos, praticamos, né? Sim. Não é possível estar num grupo de pornografia e não falar que não assistimos filmes pornográficos. Essa é uma pornografia ou isso não é a pornografia? Mas nós estamos num grupo de pornografia, Marcelo? Não sei, o tema aqui que vocês conversam, perversão, pornografia e tudo mais, me parece que esse é um dos temas, né? Que, Sim. que, que permeia a conversa entre a gente. Eu participei de um grupo chamado CR, Celebrando a Recuperação, e 5 anos de terapia em grupo. E tinha uma sala, a minha sala era de baixa autoestima, e que me resolveu muito, né? Mas tinha uma outra sala que era de compulsão sexual. Então, a compulsão sexual, eu não frequentava porque não me via naquela sala, né? Depois eu vim me descobrir um pouco compulsivo sexualmente, mas depois, mais velho. E aí, essas conversas eram conversas abertas, né? Por isso que eu fico perguntando de onde nós estamos falando? De teoria, teóricos da pornografia ou de usuários da pornografia? Onde nós estamos no grupo? Eu gostaria de me situar, professor. Quem quer responder? Mas eu posso responder. Nós tratamos a pornografia aqui, acho que essa nossa iniciativa de trabalhar isso é bem teórica. Ah, teórica. É bem teórica. Tá bom. Mas ela não é independente, vamos dizer assim, de pensar as práticas pornográficas. Então, esse é o objetivo, né, do nosso dossiê. Tentar pensar essa pornografia de vários ângulos diferentes. Mas sem a prática? Quem quiser pensar a prática, pode pensar. Entendi. A prática é particular de cada um. Quem quiser apresentá-la, não tem problema nenhum. Acho que lá os redatores não vão apresentar. inclusive, se pensa muito, né? Tipo, essa prática pornográfica como um ato de subjetivação, de pensar o sujeito como... pensar a pornografia como uma libertação para o sujeito. O professor Fábio, por exemplo, ele não é pornográfico, né, mas artístico mesmo. Ele tenta pensar, né, os corpos de pessoas com deficiências nus, né? Esse pode ser, por exemplo, uma tentativa de pensar esses corpos de forma mais subjetiva, né? Como eu falei, no caso dele não é pornografia, mas existem outros grupos que tentam fazer isso a partir da pornografia mesmo. Eu ia falar um negócio, até eu esqueci, porque eu estava pensando aí no que tu falou aí do Fábio. O que eu ia falar a respeito da pornografia? A pornografia foi um tema que nos interessou do ponto de vista psicanalítico, né? Não teórico, assim, do ponto de vista psicanalítico, porque se encaixava na escuta. Na escuta. E o livro da Polly Barton, que nos abriu para isso,
foi que ela faz esses relatos de pessoas que contam a ela algumas situações. Então, o nosso objetivo aqui foi sempre valorizar a questão da escuta, tá? Porque a escuta é um trabalho da psicanálise. Então, como é que nós escutamos esses relatos de pornografia? Quando eu falo escutamos, hoje com os meios de comunicação baseados na imagem, né? Como nós vemos essas situações também de pornografia. Eu acho que é mais ou menos assim. E como que cada um tem uma contribuição subjetiva em relação a isso. Daí a importância do escrever para o dossiê. E sabe qual foi a coisa mais interessante, Marcelo? Que nós temos pouquíssimos textos, pouquíssimas pessoas. Foi divulgado, pedimos para algumas pessoas escreverem, não temos resposta. É o mesmo medo que a Polly Barton coloca lá no início do livro dela, que ela queria pensar esse objeto, né, a pornografia, mas tinha medo de ser conhecida como entendedora de pornografia, como alguém que gosta da pornografia, como alguém que entende muito sobre. E também tem essa censura em relação à academia também, né? Porque nós estamos na academia. Mas isso eu acho tão enfadonho, para usar a sua palavra, né? É enfadonho. É porque falar em pornografia ainda contém. O Marcos não sabe, mas eu fotografo há 12 anos, estou indo para o meu segundo livro, que é só sobre o corpo humano, e é um corpo trans, um corpo amputado, um corpo branco, um corpo preto, um corpo nanismo, um corpo obeso, um corpo esquálido. Né? Eu trabalho com diversos corpos e hoje refuto, estou com o Paul Preciado, quando se fala em gênero, quando se fala em uma série de coisas, para mim não existe mais um corpo biologicamente sexual, não existe mais um corpo, eu não consigo mais transitar no mundo e olhar para alguém e falar aquele cara é um homem ou aquele cara é uma mulher. Eu não consigo mais, né? Eu já estou num outro, mas é o meu trabalho que propõe estas questões. Mas quando nós falamos palavras, algumas palavras, como as pessoas ficam constrangidas, né? Fiz uma palestra agora para um grupo de psicanalistas e é muito complicado ter que transitar em algumas falas, algumas palavras de uma maneira mais científica, né? Então, a própria academia ela se torna enfadonha, porque todo mundo já assistiu algum filme pornográfico, já teve uma atitude pornográfica, ou então pratica pornografia com o seu parceiro, mas na hora de escrever, na hora de falar, se torna aquela coisa papai e mamãe, católico, cansado, né? E eu não tenho mais tempo na vida para esse tipo de bobeira, né? E por isso que eu comento aqui estas questões, porque me parece que pode ser ruim, mas me parece que em alguns momentos é muito bom. Todos os tipos de pornografia e todos os tipos de perversão, desde que você não avance o limite da segurança física do outro, Uhum. tudo tranquilo para mim. E social também, né? Isso que eu acho assim mais importante, porque a gente viu muita, a gente trabalhou um pouquinho a pedofilia, né? Bom, mas Então, aí a gente foi para um outro canto, né? então é muito, a gente tem que ter muita responsabilidade em relação a isso. Cris, eu participava num grupo de 30 homens. 95% dos homens tinham sido abusados sexualmente. Eu fiquei constrangido quando chegou a minha vez. Eu falei: olha, gente, eu Não estou tive até essa. constrangido em dizer que comigo, nunca aconteceu esse tipo de fatalidade mesmo. Mas esta invasão realmente ela é real. Ela não é nem imaginária e nem simbólica.
Eu acho que ela é É o real. real do corpo. É do real do corpo, exatamente. Agora, não é fácil, vamos dizer assim, nós tentamos divulgar e tal, mas estamos assim com pouca, não sei se aceitação ou colaboração, assim, né? Não sei. Ou as pessoas estão muito tão cheias de coisas para fazer, diferente independente disso, né? A gente tem que ver que hoje em dia há uma explosão dessa coisa de publicação, de tal, é um inferno isso aí, né? Então é complicado mesmo. Mas até esqueci o que eu queria dizer mais a respeito disso. Mas quando nós nos propomos e propusemos a investigar isso aí, a gente pensou numa questão assim bem teórica em relação à psicanálise, para ver o fundamento, as origens, as relações, como é que se dão, né? Porque senão a gente vai fica muito mistificado e eu não. O Cris, tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante para o grupo. Eu trabalho, meu estudo é sobre os olhos, né? Meu mestrado é o olhar, as pulsões e os planos na fotografia. Sim, E veja só, o olhar, dentro do que eu venho escrevendo, primeiro que ele é um olhar colonizado, né? Nosso olhar, ele é colonizado. O segundo ponto é que ele é antropofágico. E segundo e terceiro ponto, que ele é um olhar voyeur. Agora, eu, durante o meu processo de fotografar, eu estou chegando a 70 corpos fotografados, eu já fui questionar com psicólogos e também com um juiz, uma juíza, na realidade, até onde eu poderia considerar o meu olhar um olhar decente ou indecente. Porque no ato fotográfico do corpo, esse que se despe, até onde eu tenho a minha decência, até onde eu saio da minha decência no olhar. Então, este olhar, ele é pornográfico, né? A audição também ela pode ser, só que ela não vai falar audição, ela só escuta, né? Ela pode ser dependente da pornografia, né? A audição. E dependendo do ato que você tiver, né? É evidente, vivenciando. Mas estas questões do olhar é uma questão que custa caro também a gente não conversar a respeito, porque há uma certa decência, mas há muito de indecente no próprio ato de olhar, né, o mundo. Eu acho isso bem interessante. Se eu tivesse que trabalhar hoje a pornografia com um grupo, não tenho essa capacidade, certamente eu transitaria nessa questão do meu olhar indecente. a pulsão escópica. Totalmente. É a pulsão escópica, né? Bom, gente, acho que a gente pode encerrar por aqui, mas era essa a contribuição que eu tinha para dar sobre a pulsão, porque a pulsão é a base para nós entrarmos, seja na pulsão escópica, seja qualquer outra pulsão, para a gente tentar construir, vamos dizer assim, fazer um circuito desse trabalho em relação às perversões. Muito obrigada e até a próxima. Nossa, já é mais de 7h30.